Ministério Público Federal vive uma enorme crise que é resultado da disputa travada entre a chefia do órgão e a Procuradoria Regional do Paraná, que foi responsável pelas ações da Operação Lava Jato. Sobre esse tema, seus desdobramentos nas esferas político-institucional, nós temos o prazer de receber o advogado, especialista em direito público, vice-presidente da Comissão de Processo Civil da OAB-DF, o doutor Vinícius Vasconcelos. Doutor Vinícius, muita alegria tê-lo no nosso programa hoje. Bom, Giovanni, é uma satisfação muito grande estar aqui na sua presença para a gente debater um assunto tão importante nesse cenário político atual, né? Com vocês, análise dos fatos. A Constituição de 1988 concedeu ampla e total autonomia ao Ministério Público Federal em relação aos poderes judiciário, legislativo e executivo. Nasceu a partir daí uma instituição forte e autônoma, com a imensa responsabilidade de fiscalizar as leis, defender a democracia e os direitos sociais e individuais indisponíveis. Nenhuma outra instituição saiu tão fortalecida da Constituição e, apesar dos excessos, soube aproveitar também essa oportunidade. A ação civil pública, ela nasce a partir daí e passa a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. Doutor Vinícius, alguns especialistas dizem que a crise é natural do crescimento, né? No processo de crescimento, uma instituição que cresceu tanto, é natural ela sofrer essa crise. Essa é a sua avaliação? Olha, diante desse cenário que foi criado, eu vejo que é um receio dos procuradores do Paraná, pelo trabalho que foi realizado anteriormente na Operação Lava Jato, e que o nosso querido amigo Augusto Arras, ele possa, de alguma forma, ter alguma ingerência ou influência, ou até mesmo prejudicar. Porém, é isso mesmo, é salutar essa discussão interna corporis. É muito importante que a instituição ela cresça por discussões internas, mas ela tem que, desse processo agora, ela tem que ser revigorada, ela tem que renascer. Ela não pode agora pegar a operação, travar e não deixar que outras pessoas tenham acesso, que é o que está acontecendo. O acesso tem que ser controlado? Tem que ser visto quem tem a legitimidade, quem tem interesse em ir atrás do que já foi averiguado. Mas não pode haver esse travamento do jeito que eles estão pretendendo. Doutor Vinícius, nenhuma outra instituição brasileira conseguiu, de certa forma, realizar um trabalho de defesa da sociedade, de defesa do cidadão, na forma com que o Ministério Público atuou. A gente vai fazendo aí um rápido resumo. A questão ambiental ela não tinha tanta importância anterior à Constituição quanto a partir do trabalho do Ministério Público. A própria defesa aí das minorias, a defesa da educação e saúde, a fiscalização junto à política de educação e saúde. Então, o saldo do trabalho do Ministério Público é um saldo favorável, sem sombra de dúvida. Sim. Vale ressaltar o quê? Que o Ministério Público, até 88, ele era lembrado pelas constituições. Ele era apenas um órgão que fazia algumas menções. A partir de 88, graças ao trabalho dos procuradores daquela época, que foram lá e fizeram um trabalho de corpo a corpo para engrandecer a instituição. Então foram aqueles procuradores que viram que a instituição merecia um prestígio maior, que mereciam as garantias que hoje ela pode ter, e foram eles que abriram o leque de atuação do Ministério Público. Então, o Ministério Público, se hoje é da forma como que age, é graças a um trabalho que foi feito lá no corpo a corpo por aqueles primeiros procuradores de justiça. Então, hoje, ela tem esse papel fundamental de proteção aos direitos sociais, individuais e coletivos, e ela deve ser sempre blindada. Ela é um órgão que tem que ter acesso irrestrito a todas as áreas da nossa sociedade. E, principalmente, tem que ser blindada do poder político. Ele não pode sofrer ameaças externas. Então, assim, o que eu vejo é que tem que haver uma melhor compreensão do cenário e fomentar as investigações que estão sendo feitas pelo Ministério Público. Sob o olhar da advocacia, o Ministério Público hoje, essa crise travada dentro do órgão, você acha que já é resultado já de ingerência política no comando do órgão? Não acho que seja uma ingerência política e, assim, a advocacia tem que caminhar lado a lado com o Ministério Público, porque nós somos todos
somos todos players dentro do ordenamento jurídico. Então, a OAB ou os nossos companheiros advogados têm que dar o suporte necessário para que essa crise, do jeito que ela veio, ela se dissipe. Porque é um prejudicial para toda a nação. Para todo o cenário jurídico, ela traz um malefício. É uma instituição que a gente tem que estar ao lado. Então, eu acho que não é uma falta de ingerência, é uma falta de conversa, é uma falta de sentar o PGR, sentar a PG Paraná e conversar, e chegar num denominador comum, para que a população possa colher os benefícios dessas conversas. Correto. Os críticos da atuação do Ministério Público, eles têm batido muito na tecla que a Constituição de 88 criou um quarto poder, que é a autonomia orçamentária, a autonomia, a desvinculação do próprio Poder Judiciário e também do Legislativo e do Executivo. Para esses especialistas, o Constituinte de 88 criou um quarto poder. Na sua compreensão, na sua avaliação, o Ministério Público Federal é um quarto poder no Brasil? A minha avaliação pessoal, eu não posso estender às outras pessoas, mas eu vejo que é necessário. O Ministério Público é aquela pessoa que tem que entrar no mangue, pegar o caranguejo, se melar, mas ele tem que ser isento de qualquer interferência externa. Por quê? Porque isso prejudicaria a análise que pode ser feita pelo PG, pelo PGR. Então ele tem que ser realmente blindado, ele tem que ser apartado, ele tem que caminhar por suas próprias pernas, ele tem que fazer o que a sociedade espera que ele faça. E isso ele não pode ter interferência do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Ele tem sim que fazer o seu papel como instituição forte e predominantemente respeitadora dos direitos sociais. Eu também comungo da sua opinião. O Constituinte ali, a preocupação do Constituinte foi justamente trazer essas garantias para o cidadão, da fiscalização das leis, da defesa da democracia, e o Constituinte trouxe essa autonomia para o Ministério Público, uma autonomia necessária, um desvínculo, inclusive, das questões políticas. Isso é muito importante. Mas nos últimos anos, nós temos tido aí grandes operações coordenadas pelo Ministério Público de combate à corrupção. Operações que atingiram políticos, e políticos de grande estatura no Brasil. Na sua análise, a crise hoje, vivida dentro do órgão, a crise interna, ela é resultante desse trabalho que inclusive chegou a prender diversos políticos, tirou diversos políticos da esfera da disputa eleitoral. No seu ponto de vista, a crise atual é resultante desse processo? Sim, a partir do momento em que o membro do Ministério Público começa a se aproximar de mais de um poder, um legislativo, um executivo, é notório que ele vai começar a se influenciar e deixar que aquele poder influencie nas decisões dele. Então, a partir do momento que o membro do Ministério Público começa a ter uma relação de aproximação política, ele começa a se contaminar com aquele tipo de atitude. Então, o ideal é que os membros do Ministério Público eles possam entender que eles devem ser blindados, eles devem permanecer apartados de qualquer interferência de qualquer um dos outros poderes. Por quê? Porque a partir do momento que ele começa a fazer o papel político, ele começa a sofrer interferência externa. Nós tivemos aí uma mudança na escolha do Procurador-Geral da República. Havia ali uma tradição de uma lista tríplice que era apresentada ao Presidente da República e o Presidente fazia essa escolha dentro dessa lista tríplice. O Presidente Jair Bolsonaro mudou essa regra e a crise nasce a partir daí. Nós tivemos um Procurador-Geral que não foi escolhido ali na lista tríplice, que era uma escolha dos membros do órgão. Na sua avaliação, essa mudança realizada pelo Presidente Jair Bolsonaro, ela resultou-se nessa crise interna? Ela pode não ter resultado, mas influenciou e digo mais, o PGR atual, na forma como ele foi escolhido, é a mudança. Então, toda mudança, ela traz uma certa dificuldade de aceitação. A gente não pode dizer hoje que o resultado da crise é essa forma de escolha. Nós vamos ter que esperar o processo ser concluído, talvez mais 2 pleitos até uma nova mudança. A atual não tem como alguém falar que essa foi o fator determinante da crise que se instaurou. Correto. Há muitas críticas internas e externas a essa mudança de escolha do Procurador-Geral da República. No seu ponto de vista, vai prevalecer esse novo modelo adotado por Bolsonaro? Na minha opinião, vai prevalecer enquanto houver um governo bolsonarista ou de direita. Sim. Ou enquanto não for trazida essa discussão para todos os envolvidos. Porque
da forma como foi uma ordem cumprida. Correto. E eu acredito que uma discussão entre o MP e a presidência, e até mesmo os outros poderes, é de fundamental importância, até mesmo pela harmoniosidade que deve ser buscada. É importante a gente salientar que o processo de escolha, o presidente Bolsonaro, na verdade, não existe um regramento desse processo de escolha. Sim. Havia ali, digamos assim, um modelo que instituíram da lista tríplice. No seu ponto de vista, a saída do Bolsonaro da lista tríplice, da escolha ali de 3 nomes que eram, digamos assim, direcionados pelo órgão, que eram sugeridos pelo órgão. No seu ponto de vista, o Bolsonaro é uma ação política, uma ação de uma tentativa de maior interferência dentro do Ministério Público? Olha, qual presidente que não ia querer ter o seu PGR ali particular, né? Então, é uma tentativa de ter um controle maior sobre as ações da Procuradoria. Agora, se isso é benéfico ou maléfico para a nação, isso é complicado de uma análise tão simples a gente fazer agora. Eu acredito que as próximas formas devem ser chamadas novas conversas e preparar tanto o Ministério Público quanto a presidência para o que vai acontecer. Então, é um momento que seria oportuno já utilizar a atual crise para deixar legislado como deve ser a escolha do novo PGR. É uma oportunidade que surgiu. Eu acredito que deve sim haver não mais um acordo de cavalheiros da forma, mas um dispositivo que trate sobre isso. Respeitando a independência do PG. Correto. Uma mudança na regra, na verdade, ela cria um mal-estar e uma desarmonia na própria relação do chefe do Poder Executivo Federal com o órgão, com o corpo do órgão. E eu acredito, no meu ponto de vista, que foi essa situação, a partir da mudança do critério de escolha, que a crise se inicia. Eu queria muito a sua avaliação. Acredito que sim, porque é algo que foi trazido sem um prévio estudo, sem uma prévia conversa, foi feito, me desculpa, mas de qualquer maneira, não é assim as coisas. Nós temos uma ordem que vinha sendo obedecida durante anos, mais de 20 anos, de uma mesma forma, e de repente, já com vários desgastes políticos, há uma mudança. Então, acredito que somente pela conversa, por um diálogo entre o poder executivo, legislativo e o Ministério Público para definir de uma forma específica. Será assim? Não muda mais? Se mudar vai ser por lei? Porque tudo a gente tem que respeitar o princípio da legalidade. A forma como era uma forma gentil de tratar. Harmônica. Já passamos. Viu que até certo ponto deu. Agora eu acho que não dá mais. Acho que agora temos que criar realmente o regramento sobre como será feita a escolha do PGR. Correto. No próximo bloco, nós vamos discutir Lava Jato e lava-jatismo. A Operação Lava Jato, que foi coordenada a partir da Procuradoria Regional do Paraná, Ministério Público do Paraná, com a Justiça Federal do Paraná, ela julgou e prendeu diversos políticos importantes do Brasil. Iniciou-se aí um novo tempo na própria situação política do Brasil. Nós temos, inclusive, ex-presidentes da Câmara dos Deputados, um ex-presidente da República, que foram presos e condenados nessa operação. Doutor Vinícius, discute-se muito os excessos da Lava Jato, ou seja, que procuradores da República e juízes acabaram ultrapassando os limites de suas funções, os limites que a Constituição lhes assegura para prender e julgar políticos. Eu queria muito a sua análise sobre isso. Olha, na minha opinião, eu não vi excessos que não deveriam ter sido cometidos. Era de conhecimento geral, notório, de qualquer player envolvido naquela operação, que sabiam quem eram as pessoas, os articuladores, os cabeças, todo mundo já sabia. Precisava o quê? Alguém ter firmeza e consciência de fazer o que deveria ser feito. Então, ao exemplo da Operação Mão Branca na Itália, que foi muito assim, utilizada na Lava Jato, os excessos que as pessoas falam, na verdade, são medidas extremamente necessárias. Infelizmente, para você, às vezes, chegar no seu fim, você tem que romper certas barreiras. Eu acho que essas barreiras que foram rompidas foram de extrema importância. Mas foram barreiras ou foram regras?
Ou se ultrapassou limites de suas funções. E aí eu volto à pergunta, quem impôs essas barreiras? Foram justamente as pessoas que estavam sendo investigadas. Eram justamente aquelas pessoas que foram presas, que foram investigadas, que estavam dentro do esquema, que criaram as próprias barreiras, as regras, os limites. Então você só derruba essas barreiras. Como é que você derruba a pessoa? Derruba a barreira que ela criou. Então foi preciso, eu não vejo nem derrubar uma barreira. Pegou um desvio. Correto. Se foi certo ou não, aí não sou eu quem vou julgar. Quem vai julgar é o que já está sendo feito. Mas era necessário. Era necessário justamente usar o nome Lava Jato, dar uma limpeza. E agora discute-se o que vai ser feito em decorrência da Operação Lava Jato. Correto. A gente sabe que a corrupção no Brasil é um mal muito grande, né? E a corrupção, na verdade, ela atinge o setor de saúde, de educação, ela é responsável aí pelo alto número de pessoas na extrema pobreza que nós vemos. Mas durante o pós-Lava Jato, se debateu muito os diálogos travados entre a Justiça Federal e a Procuradoria da República no Paraná. Ou seja, o juiz ele tem um papel, o procurador tem outro papel. E, inclusive, alguns blogs, alguns veículos de comunicação que tiveram acesso a essas mensagens, colocou isso em evidência e discutiu-se muito se a Procuradoria Regional e a Justiça Federal não ultrapassaram aí os seus limites, digamos assim, nos processos de investigação e julgamento. Certo. O que eu vejo? Procurador da Justiça, juízes, em nenhum momento eles deixam de ser brasileiros. Eles são uns brasileiros diferenciados, porque eles têm um poder que eles galgaram e eles hoje conquistaram essa gerência sobre a sociedade. Mas em nenhum momento eles deixaram de ser brasileiros. Então, eu acredito que eles agiram muito mais como brasileiros, cansados da corrupção, cansados do jogo sujo, do que como juízes ou procuradores. Eles viram o que era necessário fazer, agiram com emoção, o que nesse cenário foi extremamente importante, porque não adianta nada você ter o seu cargo, você não utilizar o seu cargo para o fim de poder evoluir a sociedade brasileira. Não temos mais espaço para corrupção. Dentro do direito eleitoral a gente tem algumas frases em que a gente fala que todos são corruptíveis, mas desde que você tenha o poder. Então eu não tenho poder, então eu não posso ser corrompido. Agora quem está no poder, ele é corruptível. A corrupção é uma opção. Ela não é necessariamente você estar no poder e você corrupto, não. É uma opção. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala, você é corrupto. Então, agiram com emoção, pelo bem da nação, acredito. Agiram como brasileiros, cansados, e eles atingiram o objetivo que estava sendo posto para eles. Correto. Hoje, na advocacia e na própria Ordem dos Advogados do Brasil, há parcelas que criticam a Operação Lava Jato, os excessos da Operação Lava Jato. A sua visão como advogado, esse olhar que tem a OAB e que tem a advocacia, com críticas à operação, como é que você vê isso? Olha, eu não posso falar pela OAB, nem DF, nem nacional em nenhum momento, mas eu como advogado posso falar que se eu sou contratado, eu vou cumprir, eu vou defender os interesses do meu cliente. Então, é uma prerrogativa do advogado defender aquele que está sendo lesado, o direito que está sendo posto à apreciação. Agora, as críticas que são lançadas pelos advogados, elas têm um cunho particular em relação aos direitos do cliente. Se eu for contratado pelo ex-presidente Lula, isso é um absurdo. Se eu for contratado pelo juiz Sérgio Moro, eu estava fazendo meu dever legal. Então, assim, dentro da advocacia, acredito que nós temos que nos pronunciar também como brasileiros. Correto. Eu não sou obrigado a aceitar uma causa de um corrupto. Não tem porquê. Se eu aceito a causa dele, falo em público e vinculo meu nome àquela corrupção, eu também acho que seria corrupto. Porque eu estou fazendo isso porque eu sei que é meu cliente. Agora, como advogado, eu defendo os interesses do meu cliente. Então, eu não posso falar se há excesso ou se não houve com relação ao direito que é posto do cliente e do direito que ele está sendo perseguido. Correto. Doutor Vinícius, sem sombra de dúvida, a Operação Lava Jato ela é um marco na política brasileira. Nós temos um novo momento, inclusive uma bandeira que a população brasileira abraçou, que a população brasileira defendeu, e a própria eleição do Jair Bolsonaro, ela teve como suporte essa bandeira. Sim. E a gente está vendo aí agora
digamos assim, um divórcio entre esse discurso de combate à corrupção, o apoio que o presidente dava, inclusive à Operação Lava Jato, depois da saída do Moro. Como é que você vê isso aí? Olha, eu vejo a saída do Moro mais como um problema político do que como o próprio presidente apoiar ou não a Lava Jato. Ele apoia, ele sabe que era necessário e foi uma medida extrema que era necessário, assim como a eleição do Bolsonaro foi uma medida extrema nas nossas últimas eleições para que houvesse realmente uma renovação. Diante da vacina aplicada, agora a gente vai ver se houve ou não a imunização. Se houve o resultado prático ou não. A saída do Moro, desse cenário, eu não vejo uma saída, eu vejo uma mudança. Porque muitos falam até mesmo da candidatura, não sei se ele realmente tem um perfil político, talvez um outro perfil. Agora, a saída dele não quer dizer que ele deixe de apoiar o que foi feito pela Lava Jato, em nenhum momento. Até mesmo porque ele foi um dos precursores, ele estava ali no marco inicial. Então, acredito que essa ruptura, igual o presidente fala, o namoro, estava namorando, noivou, agora divorciou. Agora vamos para a partilha, ver o que acontece depois, né? Mas o que eu vejo é que os dois podem ter uma discussão, mas os dois têm o Brasil acima de qualquer coisa. Eles respeitam muito a população brasileira. A evidência e o próprio protagonismo que essas figuras que atuaram na Operação Lava Jato ganharam perante a população brasileira, acabou recebendo bastante crítica de alguns setores da política e da sociedade. Segundo esses setores, toda essa visibilidade acabou, digamos assim, mexendo com o ego dessas pessoas e o ego para a política. E aí nós temos aí alguns discursos mais extremos, inclusive por parte da esquerda, do próprio PT, que foi um dos prejudicados pela operação, onde eles dizem que o objetivo do Moro, do Delano, era um objetivo político. Então era um objetivo político que o Moro foi para o governo Bolsonaro com projeto político. Eu não vejo dessa forma, eu queria ver muito a sua opinião. Eu também não consigo enxergar hoje que o objetivo final do Moro fosse uma presidência ou concorrer a qualquer tipo de cargo político. Eu não consigo enxergar esse momento. Eu vejo que ele fez realmente o que tinha que ser feito naquela época, tanto ele quanto os procuradores. E se porventura, no próximo pleito, ele vier a se lançar como presidente ou algum cargo político, a análise não vai ser mais feita como juiz. Porque como juiz a gente viu o que ele fez, o que ele foi capaz, como ele atuou, e ele já está respondendo por isso. Agora, como no cenário político, como um agente político ativo, aí tem que ser feita uma nova análise. Porque eu acredito que ele não pode confundir os poderes de jeito e maneira. Ele não pode transitar do executivo e no judiciário e achar que é a mesma coisa. Correto. Ao passo agora do nosso amigo Witzel, que está aí sofrendo porque pensou que podia e não podia. Então, se o Moro teve essa ambição, ele foi por um caminho errado, posso comprar, porque não se ganha notoriedade às custas das mazelas que foram expostas. Mas se ele vier a compor de uma outra forma, ajudar de uma outra forma, será? Eu acho que qualquer governo quer ter um Sérgio Moro ao seu lado. Não vejo ainda nenhum problema de corrupção, ainda não foi ventilada nada que pudesse macular a imagem dele nesse sentido. As pesquisas de opinião pública, inclusive a última divulgada, elas colocam aí o Sérgio Moro como o adversário com maior capacidade de disputa com o presidente Bolsonaro. No segundo turno, a proximidade entre os dois ela é bastante. Então, assim, no seu ponto de vista, a mudança na crise na PGR, a mudança ali coordenada pelo Procurador-Geral da República e o próprio distanciamento do presidente dessa ala ligada ao Moro, ela já é resultado aí, digamos assim, dessa situação, desse quadro? Olha, eu vejo essas pesquisas apontando muito mais uma necessidade de um agente público libado, pessoa ímpar, do que qualquer vinculação política, mesmo porque o popular, hoje, ele quer o quê? E é por isso que o Bolsonaro está lá. Ele quer alguém que seja, não vou dizer incorruptível, mas que sofra menos corrupção. Então, você pega o Sérgio Moro, que é uma pessoa que nunca passou pelo cenário político, que hoje ganhou notoriedade graças ao Bolsonaro ou através da Lava Jato, mas que não tem nenhum processo de investigação, que não sofre nenhum processo contra os atos que ele praticou como juiz. Enfim, alguém que é um cavaleiro branco,
Então essa é a esperança do popular brasileiro, que apareça realmente um presidente que olhe pela população e que não tenha um passado nefasto, perverso, maculado, né? No próximo bloco, nós vamos discutir as consequências dessa crise do Ministério Público Federal. Doutor Vinícius, lavajatismo aí, é o fim da Lava Jato? Ou é, na verdade, limites à operação? Acredito que seja o limite, viu, Gilvander? Eu acho que agora ela tem que passar pela fase efetiva, prática. Realmente condenações em segunda instância, trânsito julgado, colocar atrás das grades quem realmente fez e dar continuidade no processo. Correto. Nós vimos aí essa semana o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, num debate por videoconferência, ele inclusive fazendo bastante críticas à atuação da Procuradoria Regional do Paraná, inclusive críticas onde ele fala de excesso de limites e de falhas ocorridas na operação. Nós temos aí diversos setores da sociedade que concordam com o Procurador-Geral da República e acreditam, inclusive, que ele está tentando colocar as coisas no lugar. Na verdade, ordenar as coisas. No seu ponto de vista, é isso? Acredito sim, acredito que ele deve ter acesso, mas é um acesso muito restrito, porque tem que ser respeitado todo o trabalho que foi feito, tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria do Paraná. Só que você, a partir do momento que blinda o seu líder, né, dentro daquela instituição, o seu líder supremo, você, no mínimo, está em confronto com uma hierarquia. Muito embora o MP não tenha essa hierarquia, quem coordena, quem vai dar o próximo passo da Operação Lava Jato ou os próximos ditames ali dentro é o Augusto. Ele tem que ser respeitado e ele tem que ser, no mínimo, colocado como um dos principais jogadores dentro desse cenário. Ele não pode ser excluído, ele tem sim a gerência, ele não está lá por acaso, ninguém colocou ele lá por acaso. Então, o respeito à pessoa e ao trabalho que ele quer desenvolver, porque ele não está deixando ele desenvolver o trabalho que ele pretende. Então, deve ser respeitado e ele deve, sim, de uma forma clara. Exponha o projeto, qual que é, pelos procuradores do Paraná, e caminhemos juntos, porque, afinal, o objetivo é comum, é colocar um fim na corrupção. Se esse é o objetivo comum, as pessoas mais dedicadas que estiverem à frente do barco, são elas quem tem que dar o direcionamento. É um trabalho em conjunto. O isolacionismo, como pretende o Paraná, não vai resolver. E acredito que tem que sim, chamado pelo processo, respeitado todo o processo que já foi feito anteriormente à nomeação do Aras. Setores da sociedade e da política vêm criticando muito alguns movimentos do presidente Jair Bolsonaro em relação a instituições independentes. Tivemos esse caso na Polícia Federal, com toda aquela interferência dele, inclusive que resultou na saída do Moro, e agora no Ministério Público Federal. Esses setores dizem que nunca houve um procurador-geral tão próximo do presidente da República como é o Aras do Jair Bolsonaro. No seu ponto de vista, o presidente Bolsonaro quer interferir nessas instituições com o objetivo de fortalecer o seu projeto de reeleição, o seu projeto político? Olha, eu acredito que querer, ele pode até querer, e assim, não sei, não posso falar ele quer, mas mesmo que ele queira, ele não consegue hoje interferir de uma forma direta nas instituições brasileiras. Elas são fortalecidas. OAB, Supremo, são instituições que já gozam de garantias que ele não consegue mais interferir. Óbvio que ele, como militar, a gente sabe, né? Tem uma cadeia de comando, a ordem desce e ninguém questiona e tem que ser cumprida. Só que dentro do cenário político e do cenário do Estado Democrático de Direito, as coisas não funcionam dessa maneira. E nós temos mecanismos que funcionam para impedir essa intervenção direta do presidente ou de quem quer que seja. Então, essa interferência, essa proximidade entre eles, talvez seja muito mais por afinidade de pensamento, por um bem geral comum, do que uma interferência da presidência no órgão do Ministério Público. Obviamente, um membro do Ministério Público não vai querer obedecer ordens do presidente, porque não é essa a ideia do Ministério Público. Só que se o presidente caminha no sentido de dar mais moralidade, mais eficiência à máquina pública, ele no mínimo tem que ser escutado e respeitado. Correto. Para a gente finalizar, a Lava Jato virou uma instituição, ela vai ter sequência? A crise na PGR vai se acomodar? Tudo vai ficar bem?
Bom, a Lava Jato não é uma instituição, ela tem que ter um prazo para acabar, ela tem que chegar no fim que ela foi criada. E essa crise ela vai passar, com certeza. O Ministério Público é um órgão de respeito, é um órgão que merece nosso respeito, é um órgão que foi criado para visar o interesse não só meu e seu, mas de toda uma sociedade. A responsabilidade que eles têm é muito grande e às vezes eles tomam decisões que a gente, por quê? Mas imagina você ter nas suas mãos uma parcela da sociedade e que você tem que decidir de uma forma dinâmica. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu acredito que essa pequena crise vai passar. E rogo que o Ministério Público se blinde cada vez mais das interferências de qualquer poder que seja, porque assim ele vai conseguir caminhar e assim ele vai cumprir a missão dele. Doutor Vinícius, eu quero agradecer aí a sua rica participação em nosso programa, Obrigado. Que contribuiu enormemente aí para o bom debate junto aos nossos telespectadores. E agradecer a você, a sua inscrição. Dê o seu sino, aperte lá para você receber as informações do novo programa e até breve.